Amém. Podeis sentar de sua Bíblia aberta aí onde está. Irmãos, por que eu digo que algumas Bíblias não daria para fazer? Por causa exatamente disso. Até a página que não é para arrancar, estão arrancando. Amém? Então, irmão, por que eu disse para o irmão que eu não precisaria enxergar para ler? Porque é exatamente essa página em branco que eu vou pregar nessa noite. Amém? Quem quer dizer assim, diz amém? Amém. Vou deixar aqui para não sair da página, senão eu me perco. Quem crê na vitória de Deus, dá glória a Deus? Irmão, você vê que eu abri e Malaquias vai passar para o Novo Testamento. E vem uma página em branco. Eu vou pregar essa página em branco e a outra página que está do lado dela, que está escrito Novo Testamento. Por que eu fiz questão de abrir essa página em branco? Porque eu procurei uma palavra a semana inteira para trazer hoje, sexta-feira. Eu pensei até de repetir uma palavra. Mas ontem de madrugada, era bem pouca da madrugada, mais ou menos, eu estava orando e lendo a Bíblia. E de repente Deus falou comigo, se você vai pregar aqui. E eu lembrei da página em branco. Pelas palavras que Deus me revelou, eu só acharia essas palavras na página em branco. Você acredita nisso? Então eu abri a página e Deus começou a falar comigo. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero que você olhe para essa página, porque eu quero te dizer uma coisa, que Deus não precisa de palavra para falar com você. Muitas das vezes nós estamos esperando Deus falar conosco e Deus está dizendo aqui hoje que Ele, em primeiro lugar, não precisa de palavra para falar com você. Glória a Deus. Você não precisa nem enxergar a letra para Deus falar com você. Muitas das vezes nós estamos esperando Deus falar conosco através de palavras e Deus não precisa de palavra para falar conosco. E nessa noite, Deus vai nos provar que Ele fala conosco sem precisar de palavra. Porque Deus, Ele tem operado em nossas vidas através de sinais, prodígios e maravilha. E Deus tem feito coisas que anulam a palavra. Que Deus tem feito coisas que nós não precisamos de palavra para entender. Muitas das vezes, um agir de Deus na nossa vida fala mais do que muitas palavras, fala mais do que muitas letras, fala mais do que muitos versículos, e nós não estamos prestando atenção. Em primeiro lugar, que eu quero dizer para você com essa parte em branco, é que Deus não precisa de palavra para falar com você. Deus já tem falado conosco há muito tempo, sem precisar de palavra. Muitas das vezes estamos esperando uma pregação para nos impactar. Muitas das vezes estamos esperando uma revelação. Muitas das vezes esperando um louvor que toca no nosso coração. E Deus nessa noite quer dizer, através dessa página em branco, que Ele não precisa de palavra para falar com a sua igreja. Ele não precisa de palavra para falar com você. E outra coisa que Deus está falando nessa página em branco, que o silêncio de Deus é uma frase. Muitas das vezes na tua vida Deus cala a boca. Muitas das vezes na tua vida Deus fica em silêncio. Ei, Deus fala através do silêncio. Deus é capaz de falar com o ser humano sem abrir a boca. Deus fala com você no silêncio. Muitas das vezes você está querendo ouvir e não está conseguindo ouvir nada. Mas é nessa hora que Deus está falando com você. A hora que você dobra o joelho, a hora que você ora, muitas das vezes ora, muitas das vezes ali inconsolado, esperando de Deus uma palavra, uma resposta, e Deus se cala para você. É a hora do silêncio que Deus está falando contigo. Livro de Malaquias, do capítulo 4, vira uma página para frente. Aleluia. Eu quero trazer com essa página em branco essa mensagem dessa noite, que Deus não precisa de palavra para falar com a sua igreja, e que Deus fala no silêncio. Você lembra quando Jesus Cristo subiu no monte Getsemane para orar, ele chorando, porque já estava chegando a sua hora. A Bíblia diz que Jesus ajoelhou e conversou com Deus, mas Deus não respondeu nada. Era como se Deus tivesse virado o rosto para Jesus. Você lembra quando Jesus falou na cruz do Calvário, Eloí, Eloí, lama sabachthani? Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, Deus meu, Deus, por que me abandonaste? Deus abandonou Jesus? Não, mas estava a impressão que tinha abandonado, porque na hora da angústia de Jesus, Jesus estava se sentindo sozinho, e Deus se calou. Essa parte
pregando essa parte branca aí, ó. Aleluia. É porque você não viu o mistério. Essa parte branca simboliza o silêncio de Jesus na tua vida. E Jesus Cristo orou naquela hora, pediu a Deus e disse para Deus: mas se for da sua vontade, que não passe de mim esse cálice, mas se for da tua vontade, assim seja. Porque Deus parou, Deus não falou naquele momento. Ele falou na cruz do Calvário: Eloí, Eloí, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele se sentiu só. Parece que Deus tinha virado a cara, parece que Deus fechou os ouvidos, mas Deus estava ouvindo, mas ele se calou. Por que ele se calou? Porque já estava determinado o que ele tinha que fazer. Muitas das vezes Deus ia fazer algo na tua vida, Deus já determinou: eu vou fazer isso, mas de repente a tua vontade quer prevalecer, e você fica pedindo: meu Deus, faz isso, faz aquilo, mas Deus já determinou o que vai fazer na tua vida. E muitas das vezes ele se cala. Muitas das vezes ele cala a boca, muitas das vezes ele nem fala, e muitas das vezes quando ele não fala, aí é que ele está falando. Deus é tão poderoso que ele consegue se comunicar com a gente no silêncio. O silêncio de Deus é uma frase. Deus fala através do silêncio. E esta hora da página em branco que Deus falou no meu coração para fazer essa noite é simbolizando que muitas das vezes Ele está falando conosco e nós não estamos escutando. Porque não é preciso você escutar a voz de Deus. Você tem que sentir a voz de Deus. Muitas das vezes Deus está fazendo algo na tua vida. E esse algo que Ele está fazendo já é a voz dele falando com você. Já é Deus falando com você. E você não está entendendo. Muitas das vezes você tem orado, tem pedido a Deus: Senhor, meu Deus, meu Pai. Eu vou dar exemplo de uma revelação. De uma pessoa, que essa pessoa, ela colocou o seu nome na revelação, e Deus estava tirando algo da vida dessa pessoa. Na verdade, dava a impressão que Deus estava tirando dele, mas não era dele, era algo que estava causando na vida dele, e Deus operou. Então, muitas das vezes, a gente está esperando uma coisa e Deus faz outra. E Deus, quando fala conosco, Deus não precisa de palavra. Muitas das vezes, um gesto de Deus, Ele já está falando conosco. Só que a nossa vontade é realmente que Ele fale. Mas se você parar para pensar, você quer que Deus fale o que você quer ouvir. E muitas das vezes Ele não vai falar o que você quer ouvir. Muitas das vezes Ele não veio falar. Há muito tempo atrás pediram um sinal a Deus. Dá-me um sinal da vida do Filho do Homem. Dá-me um sinal, Senhor, de todas essas coisas que vão acontecer. E Jesus falou assim: um sinal já foi dado. É de Jonas, no ventre do peixe. Da mesma forma em que Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, assim o Filho do Homem permanecerá 3 dias no ventre da terra. Então Jesus já tinha dado o sinal. Eu não tinha necessidade de dar mais sinal, nem falar mais nada. Porque Ele já tinha falado, Ele já tinha determinado. E muitas das vezes, o silêncio de Deus é a hora que Deus está falando e você não está entendendo. Muitas das vezes, nós se tornamos hipócritas, tornamos idólatras, porque queremos ouvir que o pastor seja usado, queremos ouvir que a revelação fale, queremos ouvir que a palavra impacte. Se a palavra não impactar, o culto foi sem graça. Que a revelação não bateu lá no fundo do meu coração, eu não tive graça daquele culto. Se não tiver um reteté enorme, aquele culto não teve graça. A Bíblia diz que Elias entrou numa caverna e de repente veio um vento forte, e Deus não estava no vento. De repente veio um terremoto, abalou a montanha, e Elias procurou e Deus não estava no vento forte. Veio um fogo abrasador, e Elias olhou para escutar a voz de Deus, e não viu Deus no vento, nem no fogo, nem no terremoto, mas de repente veio uma brisa suave que quase não dava para sentir, e Deus falou com Elias na brisa suave. Muitas das vezes nós estamos querendo colocar formas de agir de Deus, queremos que Deus faça um reteté, queremos que Deus fale como falou com Jesus, como voz de trovão, e se Deus não fizer isso, não valeu. Muitas das vezes Deus está falando no silêncio. Muitas das vezes a pessoa olha para o pastor e não vê o reteté, não vê o virar cambalhota, o falar em mistério. Muitas das vezes o pastor não tem nenhuma revelação impactante, mas às vezes uma palavrinha que o pastor falou, ou apenas um olhar, ou um gesto de colocar a mão sobre a tua cabeça, Deus já está falando com você. Muitas das vezes desprezamos um pastor ou um irmãozinho,
Eu já vi muitas das vezes eu ir para o culto lotado, de todo mundo ficar olhando para mim, esperando Deus falar. E de repente aquele irmão que estava lá sentado teve a oportunidade e eu chorava onde eu estava sentado, porque Deus estava falando comigo. Muitas das vezes esquecemos que Deus, Ele tem uma forma de trabalhar na nossa vida. Então quando você dobrar o teu joelho, quando você clamar a Deus e não houver a resposta, não fique triste, porque Deus nunca se cala para ninguém. Como assim, pastor? O senhor acabou de falar que Ele fica em silêncio, mas no silêncio Deus fala. Ele é tão poderoso que é capaz de falar no silêncio. Ele é capaz de falar sem pronunciar palavras. Ele é capaz de falar com um raio de sol que brilha em cima de você. Ele é capaz de falar até com um real que você achou no chão. Ele é capaz de falar por um mendigo que passa por você. Ele é capaz de falar por uma pessoa que olha para você. Ele é capaz de falar até com um animal que passa perto de você. Deus, Ele pode usar formas, objetos, natureza. Deus pode usar o que Ele quiser para falar conosco. Muitas das vezes não vemos porque estamos despercebidos. Muitas das vezes estamos esperando algo grande. Muitas das vezes cremos apenas que Deus está falando conosco na bênção, mas na tragédia não. Você lê a Bíblia hoje, será que o dilúvio não fala nada com você? Mas quantas pessoas morreram ali, naquela tragédia? Se essa tragédia acontecesse hoje, o mundo se calava. Mas Deus fala profundamente através do dilúvio, até hoje. Então, muitas das vezes, nós queremos ouvir a voz de Deus na bênção. Queremos ouvir a voz de Deus simplesmente quando Ele diz, eu vou te abençoar. Tu quer ver um exemplo? Uma vez eu vi um testemunho. Deus usou um profeta e disse para um homem, olha aí, Deus está mandando dizer que Deus vai te dar você vai ganhar um prêmio de 10 mil reais. Aquele homem pulou do banco, deu glória. Deus tão alto, tão maravilhoso. Aí levantou o outro e falou, Deus também manda dizer, quando o senhor ganhar os 10 mil reais, dividir 5 mil com os seus vizinhos. Aí falou, esse cara está na carne. E o outro está no espírito, mas ele está na carne. Como é que eu vou dividir o dinheiro? Sabe por quê? Porque ele queria ouvir só o que ele queria. Ele não queria dividir, ele só queria a bênção para ele. Então Deus tinha que falar só da bênção. Muitas das vezes, Deus está falando o que a gente não quer. E a gente ignora, achando que Ele não está falando. E Ele está falando. Então esse silêncio de Deus, às vezes, é porque Deus não gosta de ser repetitivo. Deus não vai ficar falando até você entender. Deus não vai falar conosco até a gente entender. Deus falou uma vez, está falado. Deus assinou embaixo, está falado. Deus não é filho do homem para que minta, nem que se arrependa. Se Ele falou, está determinado. E você vai dobrar o joelho, vai clamar, vai pedir, vai clamar, mas Deus já falei. E muitas das vezes esse silêncio de Deus é a tua resposta. Silêncio de Deus, muitas das vezes é a resposta que nós estamos precisando. Tem coisas que Deus não precisa falar. Tem coisas que Deus fica calado para poder agir. O agir de Deus é uma frase. O agir de Deus são palavras. Só que a gente quer ouvir. A gente prega, a gente fala que nós somos, que acontece até discriminando certas religiões que precisam ouvir, que precisam ter estatuetas, que precisam disso, precisam daquilo, mas lá no fundo de nós somos um pouquinho idólatra. Porque às vezes esquecemos que Deus fala conosco diariamente, 24 horas por dia. E às vezes vemos para a igreja só com o objetivo de ouvir a voz de Deus. Por que eu pedi para você abrir no livro em branco para te explicar que o silêncio de Deus é uma frase? E eu pedi para você testar aí, porque nós vamos passar essa página para que está do lado, que está escrito Novo Testamento. O que quer dizer Novo Testamento? Quando é que você faz um testamento? E quando alguém morre. Lá vai dar a xerga de calabai. Deus parou de falar. Deus parou de falar. E quando olhamos no Novo Testamento, e você não vê mais nada para Deus falar. Mas o Novo Testamento significa a aliança, o testamento, a herança que Deus deixou para o seu povo. Você vê que nessa página em branco Deus entrou em silêncio, e quando abriu o Novo Testamento, Deus começa a falar de novo. Por que Deus começa a falar? Porque o Novo Testamento é o verbo que se fez carne, é a palavra de Deus na face da terra. Deus está falando, velho, o Novo Testamento inteiro para nós. Deus deixou o Novo Testamento
para herdarmos a nossa herança. E qual é a nossa herança? É a nossa salvação. O que eu quero dizer com isso é que você não precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa falar com Deus. Porque Deus já está falando conosco desde a primeira página do Novo Testamento. Sabe onde Deus começou a falar conosco? Quando Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário. Aquilo ali já era Deus falando conosco. Deus já fala com você há 2015 anos que Deus vem falando com a humanidade na face da terra. Aquele silêncio, quando Jesus subiu para orar, chorou e disse: Pai, afasta de mim esse cálice, mas se for possível que seja feita a tua vontade. Essa hora, esse silêncio, foi quebrado quando ele disse: Pai, receba o meu espírito, está tudo consumado. Naquele momento a palavra de Deus foi plantada na face da terra. A semente chamada Jesus Cristo foi plantada, e de lá para cá a semente vem crescendo através dos discípulos por anos e anos, milhares e centenas de anos, se espalhando por toda a face da terra. Hoje essa árvore está enorme. A palavra de Deus já está para todos os cantos, de 4 cantos da terra. Então Deus já está falando conosco, só em abrirmos o Novo Testamento. Eu quero dizer com isso que se você dobrar o teu joelho, abrir a sua Bíblia e orar a Deus e pedir: Senhor, fala, que o teu servo ouve. Ele fala. A Bíblia é a boca de Deus falando com certeza absoluta e comprovada. A página em branco, você não vai achar nada. Por isso que eu digo, meu irmão, não precisaria nem enxergar para ler, porque não tem nada escrito, porque é a hora do silêncio de Deus. Mas quando você olha para o lado e vê o Novo Testamento, você está vendo ali que tudo recomeçou de novo. Deus já está falando com a igreja, irmãos, através do Novo Testamento. Deus tem nos visitado através da morte de Jesus na terra. Deus está falando como nós temos que nos comportar. Deus está falando através de Jesus Cristo como nós temos que proceder, o que é preciso para a salvação, para você ganhar a tua bênção, para você dar jeito no teu casamento. Se você ler o Testamento, o Novo Testamento, você vai ver que você é herdeiro das bênçãos futuras. Sabe por que nós pensamos que vamos ser derrotados? Porque eles esqueceram que somos herdeiros. Está assinado o testamento, ele morreu. Quem morreu? O teu irmão. Que irmão? O Filho de Deus. Você também é filho de Deus. E você vai herdar a herança do teu irmão. Você vai herdar a herança. Jesus Cristo morreu e deixou um testamento. E esse testamento é a salvação, porque ele deu a vida por nós. Então Deus está falando ali. O Novo Testamento dá toda a resposta, irmãos. Eu gosto do Velho Testamento, mas eu não largo de maneira nenhuma, adoro o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento me dá uma sensação de realidade, dá uma sensação de vida, tira parte da história. Parece que mudou tudo. O Velho Testamento me leva um pouco dentro da história. O Novo me faz sentir Jesus presente na minha vida, me dá a obrigação de obedecer o Novo Testamento, de seguir os passos do Novo Testamento. Quando você lê o Testamento, o Novo Testamento é como se fosse cláusulas de um testamento para você poder seguir, para herdar a sua salvação, para herdar a sua vitória. Então eu não preciso me preocupar com o meu casamento, eu não preciso me preocupar com uma porta de emprego, eu preciso me preocupar para continuar dentro da cláusula que me vai fazer herdar a minha herança. Só essa frase, irmão, depois da página em branco, quando Deus se cala para você, que você ora, chora, parece que não vem resposta de lugar nenhum. Mas se você virar o olho para a página do lado, você vai ver que a resposta está ali. O tempo de cantar chegou. Se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, as páginas da série que seguiriam estariam em branco também. Meu Deus, eu não pensei nisso ainda, pastor. Nem eu, Deus pegou agora. Já pensou se Jesus não morre, pastor? Não teria Novo Testamento, não houve morte, não teria testamento. Não tendo testamento, não teria
essa parte de cá, toda essa parte estaria em branco. E para onde nós olharíamos? Em quem nos espelharíamos? Em quem pediríamos ajuda? Estava tudo em branco. Eu quero dizer para você que é nessa hora do silêncio que nós somos privilegiados, porque podemos olhar para o lado e ver no escrito Novo Testamento. Alguém morreu para me dar minha herança. Eu vou receber essa herança, porque eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Essa herança é minha. Então eu não preciso mais que Deus tenha obrigação de falar nada para mim, porque, irmãos, quer uma fala maior do que essa, um Novo Testamento inteiro, a morte de um filho amado na cruz do Calvário. Que é melhor do que isso? Uma pessoa morrer por você, precisa falar mais alguma coisa. Mas nós, emprestando Deus e queremos que Deus fale. Eu até creio que Deus fala com todos nós, por isso eu oro por revelação, por isso eu prego. Eu estou dizendo, não se frustre se Deus não falar com você. Ou melhor, não se frustre se você não ouvir Deus falar. Porque Deus nunca parou de falar. Enquanto o testamento estiver aqui, Deus está falando. Olha aí, meu filho. Eu sou contigo até o confim dos séculos. Olha aí, meu filho. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita. Falei. Olha aí, meu filho, eu vou buscar minha igreja. Olha aí, meu filho, ao que vencer dará a coroa da vida. Olha aí, Deus vai falando. Usou os profetas para trazer referências do Velho Testamento, como em Salmos, como em Joel. Usou Pedro para falar de coisas que Deus falou lá atrás. Tu quer ver te provar que Deus está falando? Te provar dentro da Bíblia, quer ver? Deus está me dando aqui. Falei em Joel, eu lembrei. O profeta Joel profetizou há 1500 anos antes de Jesus nascer. Ele falou assim: chegará um tempo em que Deus derramará do seu espírito sobre toda a carne. Antigamente Deus não derramava o espírito sobre ninguém. Ninguém tinha Espírito Santo. Só vinha o espírito de profetizar sobre o profeta, e ele profetizava e o espírito da profecia saía. Mas Joel falou, um dia, o Senhor derramará o seu espírito sobre toda a carne. Velhos terão visões, jovens mancebos terão sonhos, revelações. Ele foi falando. E tudo isso vai acontecer. E Deus derramará o seu espírito sobre toda a carne. E foi falando, depois você veio em casa, para não tomar muito tempo. E o tempo se passou. Jesus Cristo veio à Terra, depois de 1500 anos, nasceu, cresceu, morreu na cruz do Calvário. Aí quando Jesus Cristo ressuscitou e apareceu para 500 discípulos, sabe o que Jesus disse para os 12 dentro de uma sala? Ele disse assim: ficai em Jerusalém, até que do alto vos seja revestido de poder. Eles ficaram. Jesus subiu para o céu, foi embora. O Espírito Santo já ficou na terra, mas não entrou em ninguém. A Bíblia diz no livro de Atos 2 que estavam todos reunidos no dia de Pentecostes numa sala. E de repente eles foram impactados com um poder fora de série e começaram a tomar aquela sala com um vento veemente e envolveu todos eles ali naquele momento e foram vistos línguas de fogo repartidas. Eles começaram a falar em línguas de outros países, em língua dos anjos, e foram batizados pelo Espírito Santo. Foi um reteté danado naquela sala que os homens olharam e acharam que estavam tudo bêbados e embriagados. Eles não conheciam aquilo. Por que não conheciam? Porque nunca tinha acontecido aquilo da terra. Mas Deus tinha falado. E o que aconteceu ali? Pedro virou para eles e fez um discurso e disse assim: irmãos israelitas, não vos escandalizeis porque esses homens não estão bêbados, mas está se cumprindo sobre eles a profecia do profeta Joel, que disse que eu derramaria do meu espírito. Jesus disse para ele: ficar aí que vai ter derramado. A promessa que estava lá atrás se cumpriu. Hoje eu falo em língua estranha, hoje eu tenho visões, eu tenho revelação. Você tem sonho, você tem visão, você tem revelação. Sabe por quê? Porque Deus continua falando conosco. Aí de repente você vê eu aqui pregando.
Aí você abre o livro de Ezequiel, está escrito a visão dos ossos secos. Ezequiel, está vendo esses ossos sequíssimos? Assim é o meu povo, que a sua esperança se secou, acabaram suas forças. Mas Ezequiel, eu estou dizendo que quando eu fiz com esses vales de ossos secos, assim eu vou fazer a vida do meu povo. Eu vou abrir a sepultura e vou tirá-los lá de dentro. Eu saí da sepultura. Eu ressuscitei, sou nova criatura. Você também, não sei teu erro, seus pecados lá atrás, mas você ressuscitou. Ei, Deus está ressuscitando pessoas até hoje. Para dar a séria. Quando você vê um traficante, um cachaceiro, um homossexual, um pecador se arrependendo, você não precisa escrever. Ei, olha aí o meu poder. Olha aí como eu falo contigo. Olha por que aquele jovem viciado agora está pregando a minha palavra. Por quê? Porque eu estou te mostrando, não com palavra, mas com gesto, com poder. Deus não precisa dizer que Ele vai libertar. Ele só tem que mostrar a você que Ele libertou. Quando você olha para um homem como eu, e outros que você conhece, até o jovem Alain mesmo, vê o Alain aí já, dentro da casa de onde tu estaria uma sexta-feira dessa, Alain, não quero nem pra você falar, chapando. Onde estaria Alain na hora dessa? Agora Alain está aqui como um porteiro. Está fazendo o papel de Pedro com a chave de Deus. O que é ligado na terra é ligado no céu através do Alain. Se ele não abrir a igreja, não tem culto, vamos botar assim. Que responsabilidade, que coisa maravilhosa. Não é igual aquela propaganda da Brahma que diz que quando se abre um bar, quantas coisas acontecem. Já viu isso? Troço ruim que acontece quando abre um bar. Deus está falando através da vida do Alain. Isso eu quero que você entenda. As sepulturas se abriram. E Deus está ressuscitando. Quer ver Deus falar mais forte? No livro de Ezequiel diz que Deus juntou o vale de ossos secos e juntou os esqueletos de pessoa. Sabe? Se você for lá e pesquisar, você vai ver que o ser humano tem 206 ossos. Mas um nenenzinho, ele tem 300 ossos. Como assim, pastor? A Bíblia não diz que Ezequiel orou, profetizou e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Quando o ser humano toma forma adulta, os ossos da mulher, ossos do ouvido e outros ossos se juntam para formar um osso só. O mesmo que Deus fez no vale de ossos secos está fazendo a vida de um recém-nascido hoje. Quando se torna adulto, ele fica de 300, passa a ter menos ossos, 206, porque os ossos se agrupam como no vale de ossos secos. A medicina é incapaz de assumir que Deus é poderoso. Aí a medicina fala, que houve uma explosão de Big Bang, e explodiu e se formou o universo. Eu concordo com eles. Mas quem fez a explosão? A Bíblia diz que Deus chegou em Gênesis, olhou e disse, haja luz, e houve luz. Se você ler no versículo 14, está escrito lá embaixo em Gênesis, que Deus criou o sol para iluminar de dia e a lua para iluminar de noite, foi tarde de manhã do quarto dia. E quando tu leu o primeiro, que Deus disse, haja luz, foi tarde de manhã do primeiro dia. Como é que ele criou o sol no quarto dia e a luz apareceu no primeiro? Que luz era essa? É uma fagulha da glória de Deus sobre o planeta. E que fagulha aconteceu? Explodiu e se formou. Isso lá embaixo depois vai dar a formação do universo. Deus criou os céus e a terra. Então, irmãos, olha para o céu. Olha para as estrelas. Olha para as montanhas. Eu quero que você explique a formação de um corpo, de um ser dentro de um corpo. Olha para a tua sabedoria, para a tua mente, para o teu cérebro. Olha para as coisas que você pensa. Olha o que está ao seu redor. Deus está falando com você. Será que nós somos capazes de chegar na lua a pé? Será que nós somos capazes de ultrapassar? E o ser humano não consegue ultrapassar. A Bíblia diz que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Se você pensar isso, irmão, em 3 céus. O homem olha e vê Plutão, Netuno, galáxia, a atmosfera, vê isso tudo aí. Mas não consegue passar disso aí para o segundo céu. Milhões e milhões de quilômetros ainda não foram explorados. Milhões de anos-luz o homem não conhece. Tem planetas que o homem nunca viu ainda. E não tem sonda capaz de chegar na entrada do primeiro para o segundo céu. Perguntar essa condição. Os que tentaram uma vez na Torre de Babel, Deus confundiu a língua deles toda. Por isso hoje temos várias línguas. O que eu quero dizer com esses exemplos? Deixa Deus quieto. Quando você não ouvir Deus falar,
Dá glória a Deus porque Ele está agindo na tua vida. Amém? Bate palma e glorifica o nome do Senhor. Aleluia.